Uma outra informação que a gente ainda não usou foi a questão do seguinte. Eu tenho lá o meu movimento horizontal, tenho lá a minha suposta parábola e eu quero calcular essa distância aqui. E essa distância aqui é o que o Halliday chamou de R, que é o meu alcance. Tá? Eu posso calcular esse meu alcance, tá, simplesmente usando os dados do movimento horizontal. Ou seja, o meu R, que nada mais é do que um ΔX, ele vai ser o meu V0 cosseno de θ, que é o meu Vx, vezes o tempo. Mas se eu começo a juntar essas informações aqui com aquela minha equação da trajetória que eu vi anteriormente, essa onde eu não tenho o tempo associado, eu posso chegar nessa informação aqui e concluir que o meu R ele pode ser calculado também como sendo o meu V0 ao quadrado sobre G vezes o seno de 2θ. Bom, lá no livro do Halliday você tem uma definição, uma organização melhor dos passo a passo para poder chegar nessa equação, caso você tenha interesse. A minha sugestão para você é a seguinte: sempre que você for fazer qualquer resolução, se puder, comece fazendo a análise usando essas equações aqui, ok? Muitas vezes não é interessante, no meu ponto de vista, que você faça toda uma análise do teu movimento, tá ok? Bom, depois de fazer toda essa análise de um lançamento oblíquo, tá, de um movimento balístico, aí o Halliday coloca lá como exemplo o seguinte problema. Na figura 4.14, essa que eu copiei e coloquei aqui embaixo, um avião de salvamento voa a 55 metros por segundo. Então, essa velocidade inicial dele aqui é a velocidade de 55 metros por segundo que ele está andando na horizontal. E ele está, nesse momento, a uma altura constante de 500 metros, ok? Rumo a um ponto diretamente acima da vítima de um naufrágio, para deixar cair uma balsa. Então o objetivo dele é, eu vou soltar o objeto aqui, e eu quero que esse objeto caia para essa pessoa que está aqui, uma balsa para ela poder se manter viva. Bom, perceba o seguinte, ó. Desprezando a resistência do ar, essa balsa sempre vai estar andando embaixo do avião. Por quê? Sem a resistência do ar, essa velocidade de 55 metros por segundo, ela é a mesma tanto para o avião quanto para o objeto que está sendo solto, tá ok? Bom, aí ele faz a primeira pergunta. Qual deve ser o ângulo φ da linha de visada do piloto para a vítima no instante em que ele deixa a balsa cair? Então ele quer saber quanto que vale esse ângulo φ aqui. Bom, agora olha só. Eu sei que essa distância aqui vale 500 metros, tá certo? E eu sei também o alcance, tá certo? Bom, como é que eu vou calcular esse alcance aqui? Esse alcance, ele vai ser a minha velocidade x vezes o tempo. Bom, essa velocidade x é essa daqui, tá na mão. Agora, e o tempo? Bom, lembra que as informações que eu tenho num lado e no outro, elas têm que ser exatamente iguais? Então, olha só, para eu calcular esse tempo, eu vou usar essas informações aqui do y. Y igual a y0, opa, mais v0y vezes t, mais at ao quadrado sobre 2. Bom, aqui ele já está do y igual a 0, tá certo? Então, esse cara aqui é 0. Ele não tem nenhuma velocidade vertical, então quer dizer que a velocidade vertical nesse momento é 0, tá? Sobrou só isso. Então, olha só. Qual é a altura que ele tem? É uma altura de 500 metros. Qual é a aceleração que a balsa vai estar sujeita? A aceleração da gravidade, que é o meu g. E aí eu consigo calcular o meu tempo, tá?
Então, sempre que eu tiver uma queda livre, eu posso calcular esse tempo como sendo a raiz quadrada da altura vezes 2 sobre g, tá? Quando você faz esse cálculo, você encontra que esse tempo vai dar 10,1 segundos, que é a informação que me falta para calcular isso daqui. Então vamos lá fazer o nosso triângulo. Eu já sei que essa distância aqui é de 500 metros, tá? Essa outra distância aqui eu ainda não sei, mas é perfeitamente plausível de se calcular, tá? Então esse meu R vai ser a velocidade x vezes o tempo, ou seja, 55, que é a velocidade do avião, que é a mesma da balsa, vezes 10,10. Isso aqui vai dar 555,58 metros. Bom, se agora o meu objetivo é calcular aquele ângulo de visada lá φ, tá? Esse aqui. Então, a tangente de φ vai ser o cateto oposto, 555,58, sobre o cateto adjacente, que é 500, e ao resolver essa equação, você acha que esse ângulo é de praticamente 48 graus, ou seja, 47,9 graus, ok? Bom, na próxima questão, ele pede, no momento em que a balsa atinge a água, qual é a sua velocidade na notação dos vetores unitários e na notação módulo ângulo? Bom, então a gente já sabe o seguinte, que a velocidade na direção x, ela é constante, não muda, e ela vale 55 metros por segundo. Agora, eu preciso saber qual é a velocidade na direção y quando ela vai se chocar com o solo. Então eu posso, por exemplo, pensar o seguinte, velocidade y vai ser igual à velocidade inicial na direção y mais g vezes t, ou seja, a velocidade inicial da direção y é zero, o Halliday sempre considera a aceleração gravitacional para os problemas dele 9,8 e o tempo que ele demora para cair é 10,1, ou seja, a minha velocidade y fecha 98,98 metros por segundo. Então, usando essas duas informações aqui, eu consigo escrever o seguinte, que a minha velocidade ao se chocar com a água vai ser 55 metros por segundo na direção I, mais 98,98 metros por segundo na direção J. Ok? Vamos lembrar que o meu eixo positivo, ele está para cá, por isso positivo. Ok? Então, preciso tomar cuidado com todos esses detalhes, tá? Agora ele quer que eu faça essa mesma informação, mas usando a notação módulo mais ângulo, certo? Então, olha só. Eu tenho agora a seguinte situação. Eu tenho a seguinte situação, que é os meus vetores organizados da seguinte maneira. Eu tenho um Vx, tá? E esse Vx eu já sei que está valendo 55 metros por segundo. Eu tenho o meu Vy no momento em que ela vai se chocar com o solo, tá? Que está valendo 98,98, tá? E aí, se eu faço a minha soma vetorial, eu percebo que a minha velocidade, ela vai estar aqui, ó. Certo? Então, esse é o meu vetor velocidade
no momento em que ele toca o solo. E aí, por exemplo, eu vou precisar saber quanto que vale esse ângulo θ. Tá? Então, qual é o módulo dessa velocidade? A velocidade ao quadrado é igual ao meu Vx ao quadrado mais o meu Vy ao quadrado. Substituindo esses valores, então o V ao quadrado vai ser 55 ao quadrado mais 98,98 ao quadrado. Então eu vou ter, depois de tirar a raiz quadrada, 113 metros por segundo. Ok? Agora, qual é aquele ângulo ali que ele faz com a vertical? Esse ângulo que ele faz com a vertical, eu vou usar a tangente. Então, a tangente de θ vai ser o cateto oposto, que é essa distância, que é o meu Vx, sobre o cateto adjacente, que é o 98,98. E ao fazer todos esses cálculos aqui, eu encontro que o meu θ equivale a 29 graus. Então, eu sei qual é o módulo da velocidade e eu também sei qual é o ângulo que ele faz com a vertical, certo? Bom, o próximo problema que a gente tem, ele faz toda uma descrição aqui e depois ele me diz o seguinte: com base no que mostra o vídeo, usamos uma distância horizontal entre o ponto inicial e final. Então ele está me dizendo que essa distância aqui é de 20 metros. Tá? Para ele sair daqui e chegar até aqui, na piscina, ele levou um tempo de 2,50 segundos. E esse ângulo de lançamento é de 40 graus. O nosso objetivo é calcular com que velocidade ele saiu daqui. Então ele quer saber quanto que vale essa velocidade inicial. E ele quer saber com qual velocidade ele chegou aqui. Ok? Bom, para eu poder ter essas informações, convém lembrar o seguinte, que na minha direção horizontal, então no meu eixo x, tá? O meu V0x, ele está valendo V0 vezes cosseno de θ. Tá? E a gente sabe que esse valor aqui, ele é uma constante. Ok? Bom, mas eu sei que a velocidade horizontal, por ser constante, eu posso escrever como sendo ΔX sobre ΔT. Bom, se a velocidade é V0 vezes cosseno de θ, que é 40 graus. Se o meu ΔX, de acordo com o desenho, é 20 metros, e ele demorou 2,5 segundos para chegar até lá, você concorda comigo que eu consigo calcular esse V0 e chegar à conclusão de que ele vale 10,44 metros por segundo? Então, eu encontrei quanto que vale esse meu V0, tá certo? Bom, se eu tenho essa informação, nada me impede de prosseguir aqui o meu raciocínio e calcular e usar a informação na direção Y. Então, olha só, na minha direção Y, eu sei que o meu Vy vai ser o meu V0y menos G vezes T. Por que menos G vezes T? Se eu estou adotando positivo para cima, a minha aceleração gravitacional vai ser para baixo, por isso o sinal negativo, tá certo? Bom, quem que é esse meu V0y? O meu V0y vai ser o meu V0 vezes o seno de θ. Tem o θ, tem o V0, está tudo resolvido. Então, eu já sei que ele saiu da rampa com uma velocidade de 10,44 metros por segundo. E agora eu vou calcular qual é a velocidade y quando ele está chegando lá. Então, a minha velocidade y, ela vai ser o meu V0, 10,44 vezes o seno de 40 graus, menos 9,8 vezes t, que é 2,5. Então, a minha velocidade y vai valer menos 17,79 metros por segundo. Ou seja, ele está descendo, por isso o sinal negativo. Como o meu objetivo não é calcular com qual velocidade y ele chega lá, mas com qual velocidade ele chega,
A minha velocidade, quando ele chega na rampa, lá na batida, vai ser a velocidade ao quadrado, que é igual a velocidade x ao quadrado, mais a minha velocidade y também ao quadrado. Essa velocidade eu não sei. A minha velocidade x é a mesma o tempo todo, tá? Então, a minha velocidade x, ela vai ser o meu 8 ao quadrado, tá? E a minha velocidade y vai ser o menos 17,79 ao quadrado. Essa velocidade x veio da onde? Ela veio do meu, por exemplo, ΔX sobre ΔT, tá? Que dá os meus 8 metros por segundo, que são constantes o tempo todo. Depois que você resolve isso, você encontra que a velocidade com que ele bate na água é de 19,50 metros por segundo. Bom, então olha só, vamos parar e analisar um pouco essas informações todas que nós já temos. Então, a minha velocidade inicial era 10,44 metros por segundo. Então, essa velocidade inicial está aqui. Então, deixa eu botar aqui uma outra cor. Então, a minha velocidade inicial aqui, 10,44 metros por segundo. Mas ela bate a água com uma velocidade de 19 metros por segundo. Então quer dizer que nessa situação aqui, ele não está chegando no mesmo nível, tá? Ele está chegando mais abaixo aqui em algum ponto. E essa velocidade com que ele chega aqui, ela é aqueles 19,50 metros por segundo que nós calculamos, ok? Se ele tivesse voltado à mesma altura de lançamento, ele chegaria aqui exatamente com os mesmos 10,44 metros por segundo. Toma muito cuidado, eu sei que é muita informação, mas a gente precisa fazer tudo isso, ok? Grande abraço para vocês, bons estudos e tchau, tchau.